Lê-se, classificação A10. Cenas angustiantes, pode provocar medo ou tensão. Aviso, este filme é uma obra de ficção baseada em eventos e personagens que não são reais. Embora alguns elementos possam ser inspirados em fatos comuns, a história e os personagens foram criados para fins de entretenimento. As opiniões e pontos de vista expressos neste filme não refletem necessariamente as opiniões dos realizadores. Sandra, mãe do Luca, ela está sentada, o fundo é preto. A situação em casa estava bem tensa. Ela tem cabelos compridos ondulados. A gente quase não conseguia conversar direito. Sabe quando se vive junto? Mas é como se um existisse para o outro. O Luca era quem mais sofria, porque ficava calado, trancado no quarto. E tudo que acontecia era rotina em cima de rotina. Sandra olha para baixo. Com as mãos sobre os joelhos, ela fricciona os dedos várias vezes. Alguém lhe traz um copo d'água. Ela pega o copo, toma um gole e o devolve à pessoa que sai. Sandra está com um lenço branco nas mãos. Quando eu sugeri para ele ir para casa do primo em Pinhalzinho, ela passa o lenço sob o nariz. Eu pensei que fosse ser tipo... Um ônibus percorre uma estrada. Vamos dar um refresco naquela situação. Ele aceitou de pronto. Ele mesmo quem comprou a passagem. Sandra franze a testa e aperta os lábios. Acho que não era nem vontade de ir. Era mais vontade de fugir daquilo tudo. Ela fecha os olhos, abaixa a cabeça, passa o lenço sob o nariz e levanta a cabeça. Parecia que ia ser perfeito. Vista aérea de uma estrada em curva em meio a campos verdes e morros com mata. Um ônibus e carros trafegam. Detalhe da lateral e da roda do ônibus sobre a pista. Dentro do ônibus, os passageiros observam a paisagem à direita. O sol os ilumina. Luca é um rapaz de cabelos curtos loiros. Por entre os campos e morros, o ônibus percorre uma reta e passa por outros trechos da estrada que são cercados pela mata. Alguns veículos estão no mesmo sentido do ônibus, outros na mão contrária. O rapaz olha para fora e tem o rosto refletido no vidro. Ele está de perfil e com o braço esquerdo apoiado na janela. Bem de perto, o rosto dele e a paisagem desfocada ao fundo. O ônibus se aproxima de uma rotatória e entra à direita. Passa por uma pequena igreja branca. A pista é de mão dupla com árvores ao redor. Passa-se pelo tótem de Pinhalzinho. Eu nem acreditei quando minha mãe disse que tinha te ligado, confirmando que o Lucas chegava nas sextas. Pedro. A gente sempre se deu bem, mas se via pouco. Primo do Luca. E ele nunca tinha vindo em casa. Aí eu fiquei bem contente porque era feriadão e eu pensei um monte de coisas pra gente fazer. Eu já tinha comentado com a Cissa de aproveitar o feriado e passar lá no sítio. Pedro é negro. Ia ser perfeito, porque a minha melhor amiga e meu primo de São Paulo em casa. A gente ia aproveitar. Ele abaixa a cabeça. O ônibus contorna uma praça com o tótem Pinhalzinho, coração das estâncias, e se dirige à rodoviária ao fundo. Na lateral do veículo lê-se Piovesan. O ônibus para no terminal. O dia é claro, com céu azul. Luca desembarca com uma mala e uma mochila. O ônibus sai. Luca acena e se aproxima. Ele usa uma camiseta, uma bermuda e tênis pretos. Ele sorri. Abraça um senhor que está com um chapéu de couro. Pedro desce de um carro preto. Eles se abraçam. No banco de trás, uma garota acena para Luca. Eu tava ali meio que de penetra, sabe? Era um reencontro de primos, mas eu e o Pedro, a gente foi criado quase que junto. Aí ele fez questão de que eu fosse. Todos entram no carro. Sabe, eu fui dar uma olhadinha no Instagram do primo do Pedro e eu achei ele um gatinho. Bom, voltando. Logo que pegamos o Luca, a gente foi pro carro do tio Tunico e fomos direto pro sítio. Cissa, amiga do Pedro. A tia Ana já tinha deixado avisado que ia esperar a gente com o café da manhã pronto. E olha, quando ela fala que vai preparar alguma coisa, pode esperar que aí só vem delícia. Cissa é branca e tem cabelos compridos. Um carro trafega em uma estrada rural. Mais à frente, uma pessoa segue a pé junto a um cavalo. Imagens de vídeos antigos. Senhora branca. Aquela porta da sala, da casa, arrastava das 5 horas da tarde até as 5 horas de cedo. Rueque. E quando chegava o amigo do Orlando lá em casa para conversar, parava. Ela usa óculos. E quando saía, ficava só nós e arrastava a porta. Uma mulher branca. Um homem de capa preta, vestido de cowboy, andando para a fazenda, sempre chamava, mas essa pessoa nunca atendia. Até que a gente falou para ele que quando visse que era para ir para outro lado, porque era ele que vive
rondando a fazenda o dia todo, cuidando, na verdade, de uma coisa que ele gostava. O carro do tio Tonico se aproxima da pessoa com o cavalo. É um homem com um chapéu de palha de aba larga e barba longa. Ele olha para o carro. Opa! Tonico o cumprimenta. Sabe, aquilo foi, sei lá, foi estranho pra dizer no mínimo. Todo mundo no carro sentiu que aquele sujeito olhou pra gente de uma forma muito diferente, meio ameaçadora, meio sinistra. Mas o mais impressionante foi o Luca. Depois ele comentou pra mim e pra Cissa coisas estranhas que se passaram na cabeça dele, tipo uns flashes, umas cenas de um cara mau, maltratando escravos e coisas de arrepiar. O carro segue pela zona rural. Pastos, montanhas verdejantes, uma estrada interna de uma fazenda, 2 cocheiras e uma pequena mata são vistos de cima. O céu é azul com nuvens brancas. A estrada de terra se bifurca. O carro de Tonico segue por um acesso da esquerda para a direita entre cercas de arame com mourões brancos ao lado da mata. O caminho leva a uma casa grande, rodeada por árvores. Foi tão bom quando os meninos chegaram com o Tonico. Tia Ana, Coisa linda de ver. mãe do Pedro. Todo mundo se abraçando e feliz. Luca desce do carro e abraça a Ana. Ela é negra e usa óculos. Preparei os pão de milho logo no comecinho da manhã. Quis fazer umas coisas da tradição da gente, sabe? Sobre uma mesa, Pra bolos e marcar pães a primeira caseiros. vez que ele vinha aqui pro sítio. Café passado no coador de pano. Ordenhei a Tetê logo cedo para ter o leite bem fresquinho. Queria contar tudo isso para ele, porque é coisa que ele nem sonha experimentar lá em São Paulo. Todos estão à mesa e sorriem. O problema todo foi o Pedro encontrar esse caderno aqui. Cissa, você pode mostrar o caderno pra gente enquadrar? Sim, fica bom? Cissa mostra o caderno que tem o desenho da cabeça de um veado na capa. Bom, Pedro, conta aí como foi que você achou esse caderno. Foi lá na biblioteca. Eu tava fazendo uma pesquisa pra minha atividade no meu grupo escoteiro e achei uma caixa separada que é pra reciclagem. Dei uma fuçada e acabei achando o caderno. Sei lá porque mexi nesse troço, mas me chamou a atenção os desenhos e coisas escritas nele. Conheço o Pedro, ó. Ele é assim mesmo. Gosta de juntar tudo que acha interessante ali na hora, mas depois larga numa gaveta qualquer. Mas o problema todo foi ele mostrar pra mim, porque aí eu fiquei curiosa pra saber quem era o professor Léo, o dono dele. Até que a madrinha do Pedro, que foi uma moça em família que teve lá no sítio, contou a história dele pra gente. Em um quarteirão há edificações com telhados grandes. Professora Helena. Bem. Ela é loira. Eu fui diretora no colégio Stanislau antes de me aposentar. Lá eu convivia com muitos professores e entre eles tinha um que se destacava, era o Léo. Ele era professor de história. Léo é Era magro. apaixonado pelo que fazia. Mesmo em suas horas vagas, ele gostava de pesquisar sobre o folclore de Pinhalzinho. Ele usa boina e Buscava óculos. conhecer as raízes do povo. Sempre ele estava nas comemorações da cidade, Praça da também igreja. nos bairros, nas festas religiosas e também populares. Ele gostava de sentar na praça e conversar com as pessoas, aquelas mais antigas, que tinham histórias para contar. Tem um amigo meu, hoje está com 82 anos. Uma vez ele foi caçar, né? Entrou na mata, mais ou menos às 11 horas da noite, ficou perdido, uma coisa que ele costumava sempre fazer. Daí ele quis avançar nessa mata. Homem branco em um alambique. Ficou até 3 horas da manhã. Parece que ele conseguiu sair só quando o galo cantou. Essa aí é a história que ele conta pra gente também, né? É um senhor de 82 anos. Então, pessoal, eu contei essa história pra vocês aí, né? Pode ser uma lenda ou história, né? E só eu peço pra todos, né, respeitar. E não mexe com isso não, né? Rapaz calvo de óculos e barba. Eu já tive amigos que me contaram e assim, que ele acampou lá e à noite ele ouviu corrente balançando, gritos. Conforme a noite caiu e ficou bem escuro, é um cenário que dá medo. Você fica com frio na barriga e andando na pastagem à noite você ouve barulho. Um amigo meu jura de pé junto que ouviu um relinchar de cavalo e não tem cavalo. E a gente foi perto da mata, andamos perto da mata, foi a sensação de frio na espinha sempre. Então é bem diferente, cara. Foi uma experiência assim que ainda bem que passou. Vocês deveriam ter um pé atrás também. Olha, na boa, não mexe com isso não, cara. Moça branca em um empório. A história, na verdade, da minha professora, né? Eu sou a Fernanda, mas a história é dela. O pai dela era policial aqui em Pinhalzinho. E um dia a gente na aula conversando e saiu papo sobre coisas de espírito aqui da cidade. E ela contou que o pai dela, na época que estava na ativa, junto com o colega, eles estavam perseguindo um assaltante. Ela gesticula. E
O assaltante foi se embrenhando para o meio do mato, e ele e o colega atrás. E quando chegou num determinado ponto, ele parou, o pai da minha professora, e segurou o colega e falou: ó, daqui a gente não segue. E o polícia falou assim: como assim? A gente vai perder ele tá fugindo. Não, aqui a gente não segue. Amanhã a gente volta, ele não vai fugir. E aí eles foram embora. Quando amanheceu, eles voltaram. E uma coisa que foi muito interessante que ela contou, e principalmente para quem acredita muito em espírito, é que assim que eles chegaram, o pai dela falou: ó, antes de entrar, pede licença. Tem que pedir permissão. E o cara não tava botando fé, ele falou: pede licença. Aí pediram licença, entraram. E eles acharam o cara, ele tava sentado assim debaixo de uma árvore, louco, perturbado, a cara de perturbado. E aí o colega do pai da minha professora ficou passado, tipo, como assim, né? E ele falou: o que aconteceu? Eu tô louco, me tira daqui, me socorre. Porque ele contou que durante a noite, quando ele entrou lá no terreno, o espírito dos escravos que tinham antigamente na propriedade ficaram perturbando ele. Então, ele via barulho de corrente, sendo açoitado, eles ficavam maltratando ele, então ele ficou louco, não deixaram ele sair. E aí ele nem chegou a ser preso, esse cara foi internado porque ele ficou muito louco. Olha, gente, é o seguinte, se vocês vão acreditar nessa história ou não, como eu disse, é uma história que a minha professora contou, mas assim, um conselho: não mexe com isso não. Léo está em uma biblioteca. Ele apareceu na escola muito empolgado, com uma história de um tal de Tosta, um tipo de lenda. E ele ficou muito interessado. Ele anotava tudo, gravava vídeos, um testemunho de pessoas que diziam que sabiam o que acontecia com esse tal fantasma. E ele ia fazendo conexões. Léo caminha na mata. Um dia ele me disse que iria visitar uma tal Mata do Tosta. Ele iria durante o final de semana. Mas, quando chegou na segunda-feira, ele não apareceu na escola. E, para dizer a verdade, ele não apareceu nunca mais. Imagens borradas de um homem de barba. Bem taciturno, diferente. Passa pela cidade aqui de vez em quando. Homem do chapéu de palha. Algumas coisas, mas ele não se aproxima de ninguém. Falam que ele é bisneto de um homem que trabalhava como capataz para um tal de Tosta, que é o dono da fazenda. E quando esse Tosta morreu, esse capataz continuou na fazenda e dizia que era um tipo de guardião do lugar. O homem em um estábulo. Ele recebia ordens desse falecido. Aí o capataz morreu e o filho dele assumiu a sina de ser guardião. E assim foi até chegar nos dias de hoje. Ele já é o 4º guardião da fazenda do Tosta. Se isso tudo é verdade, eu sinceramente não sei. Mas eu já vi algumas vezes ele por aí e não me passa confiança nenhuma. Ele não faz nenhum amigo. Dizem, a boca é pequena, que lá na casa dele se pode ouvir até passos entre os cômodos. É o Tosta que anda por lá. Sinceramente, Helena sorri. Eu acredito que toda cidade tem suas histórias, seus causos, seus encantos. E Pinhalzinho não poderia ser diferente. É uma cidade de gente boa, que ama a sua terra, mas também tem muita imaginação. De cima são vistos um quiosque, um totem Eu Amo Pinhalzinho, um lago e alguns quarteirões da cidade. Há montanhas na linha do horizonte. Sobre um carro de som, uma dupla sertaneja toca e canta. Venham ver de perto meu paraíso. Que linda sequência de imagens. Onde eu moro e vivo. Um pássaro sobre um mourão, vista aérea da cidade. 2 pássaros em uma cerca, um ramo de pequenas flores vermelhas. Tudo que eu quero eu posso encontrar. A felicidade está em cada Uma galinha e 4 pintinhos ciscam. No coração da estância é o nosso lugar. A cara de um cavalo branco, a estradinha de terra para o Empório do Jânio. Uma casa da zona rural, árvores frondosas em um deck com pergolado rústico. Um casarão antigo com janelões, vista aérea da cidade e do horizonte. Montanhas com pastos, matas e plantações. Lindas araucárias e frutos no chão. Belas paisagens, grandes plantações. Riacho desenha o nosso sertão. Cidade gostosa onde eu vivo a sonhar. De conto
contos e lendas que ouvi falar. Uma árvore com um tronco oco. Difíceis de acreditar. A copa da árvore é vista de dentro do tronco. E o Saci reinava por esse lugar. Morros com pastos verdes e trechos com mata. Ao fundo, montanhas e céu azul. Em uma praça, pessoas estão junto ao carro de som. Um pássaro amarelo cisca o chão. Um cavalo marrom pasta na beira de um lago. 5 patinhos nadam em uma lagoa. Uma vaca rumina. Uma cabeça de boi. Belas paisagens que aos poucos destaca, trazendo seu cheiro de relva molhada. O céu bem clarinho, um luar cor de prata. Lua cheia. Barulho de águas descendo as cascatas. Casas, árvores e um lago. Pinhalzinho querida, terra abençoada. Os violeiros são vistos de cima. Uma galinha branca choca, uma ave voa alto, 2 cavalos estão no pasto. Céu com muitas nuvens que refletem o pôr do sol. Era um lugar esquisito, porque era sozinho. Não tinha força lá na casa, fogão de lenha. Aí a gente ponhava óleo numa lanterna para queimar. Quando era de tarde, os cavalos que estavam de rua da casa inchavam e ponhava o rabo nas costas e corria para baixo e para cima. E eu apavorada porque eu não queria ficar mais lá, estava escondendo a menina. Mas peguei e falei assim, então vamos embora. Orlando foi na fazenda, mandou avisar o patrão que ele ia embora, não precisava nem acertar a conta. Peguei e foi embora para Socorro. Ele é sepultado aqui na fazenda, que ele não quis ficar no cemitério, que ele dizia que o lugar dele era aqui, e ele é aterrado na mata aqui. Ele foi sepultado várias vezes no cemitério de Pinhalzinho e Socorro, mas a sepultura dele sempre amanhecia arrebentada. Levaram ele para a igreja em Bragança, para uma igreja em Socorro, até que um padre determinou que ele viesse e ficasse aqui. Aí foi feita uma sepultura, um túmulo para ele, numa mata que tem aqui na propriedade. Eu nunca conversei com ninguém, porque eles vêm, né, à tardezinha, à noite e tal. O que eles alegam é que às vezes tem dificuldade para sair. Eles entram, mas, tipo, devido, acho que às vezes também um pouco da falta de respeito, ou brincar muito com a situação em si, às vezes acaba se perdendo ali dentro, não demora para sair. Passam-se nuvens e o céu alaranjado com as silhuetas pretas de arbustos. Nós pedimos para os meus pais deixarem a gente fazer um acampamento perto da cerca do sítio, que faz limite com a fazenda, bem próximo da Mata do Tosta. Imagina que a gente era vizinho desse lugar e não sabia de nada da história. Os 3 montam barracas. Pois é, o Pedro é escoteiro sênior e fere em matéria de acampamento. Mas confesso que mesmo assim, todos nós estávamos com um friozinho na barriga. A noite estava chegando e ficávamos imaginando que poderia acontecer alguma coisa. Luca carrega uns gravetos. Gritos, ou sei lá, até apareceu um fantasma. Bom, fomos acampar para curtir a imaginação. Coisa de doido mesmo. Eles estão junto a uma fogueira. Primo que não parecia acreditar em nada daquilo. Acho que essa gente de São Paulo realmente não acredita em nada disso. Bom, o fato é que fomos para as barracas e o combinado era ninguém sair de lá até o amanhecer. É noite escura. Há brasas na fogueira. 3 barracas estão lado a lado, iluminadas por dentro. A luz da barraca do meio se apaga e as das laterais logo em seguida. A tela de um celular marca o alarme para 3 horas. Alguém desliza a tela e surge uma foto da Avenida Paulista. Em uma das barracas, a luz acesa. Abre-se o zíper. Luca coloca a cabeça para fora e sai da barraca com o celular na mão. Caminha para dentro da mata. Ilumina o caminho, o mato, as folhas e os troncos das árvores. Luca vira-se para trás. Flashes do rosto do homem do chapéu de palha. Moleque teimoso, por que adentra nesse domínio? Esta mata tem dono, não é teu caminho. Perigos ocultos estão aqui a te espreitar. Quem desafia há de se arrepender e lamentar. Quem é você? Eu sou guardião deste lugar sombrio e profundo. Esta mata é minha herança, meu mundo. O meu senhor nela repousa eternamente. Afrontá-lo trará punição certamente. Eu não acredito em nada disso. Não é possível. Você é coisa da minha cabeça. Isso é tudo imaginação. Teimoso audaz. Luca corre. Em tua mente há dúvidas e confusão.
Mas saiba, esta voz não é mera ilusão. O meu senhor, outrora, dono desta vasta terra, guarda segredos que a mente humana aterra. Imagens borradas dos olhos do Homem de Barba e de Luca na floresta. Pois desvendar esta história é um destino sentino. O apego dele à mata é eterno e profundo. Evite cruzar seu caminho, pois o perigo é fecundo. Fuja agora, antes que encontres a verdadeira sentença. Esta mata não é para os fracos de coração. Parta, antes que te arrependas da tua decisão. Meu senhor, peço-lhe que poupe o teimoso desta provação. Evite que ele enfrente sua maldição. Ele não suportará o encontro direto. Os dentes e a boca do Homem de Barba. Luca corre. Vou levá-lo comigo. E tem várias histórias que o povo conta a respeito do José Tosta, né, conhecido como Zeca Tosta, que ele maltratava os escravos, que ele tinha uma ficção em fazer maldade com as pessoas, né? Insolente guardião, não ouse me desafiar. Quem afronta minha vontade há de pagar. Esse teimoso intruso despertou minha fúria e desdém. Que sinta minha presença, que tema meu além. Luca cai e rola. Senhor, por piedade, não o exponha a tua ira voraz. Ele é teimoso e insistente. Ele para e levanta a cabeça. Deixe-me ser um escudo, uma barreira. Uma cruz está no meio da mata com os escritos: Tosta, 1866-1919. Guardião insolente e fraco. Um homem coloca a mão sobre o ombro de Luca. Não aceito o desafio, pulo no ato. Que o teimoso sinta o peso de sua transgressão. De manhã acordei e fui chamar o Luca na barraca dele. E achei o zíper aberto. Cadê o Luca? Ele tinha sumido. Luca, cadê você, Luca? Cissa aponta para frente. Logo na boca da mata, tinha um corregozinho que tinha uma prainha de areia. Para entrar na mata, precisava passar por ele. Aí, eu e o Pedro fomos nele antes de todo mundo chegar. E logo de longe, deu pra ver que tinha uma coisinha brilhando na areia. Era o celular do Luca. Ela pega o celular do A chão. dúvida da gente era se ele tinha perdido antes de entrar ou depois. Mas aí pensamos que ele não ia chegar lá e entrar sem a lanterna do celular. Por isso, a gente presumiu que ele caiu ali enquanto tentava sair. Eles olham o celular. A câmera ainda estava aberta e a gente achou umas imagens muito estranhas. Você tá com o celular aí? Não, eu tive que entregar pra polícia. Mas eu consegui passar algumas imagens pro meu. Como a câmera ainda estava aberta, nem precisei de senha para entrar. Quando a central comunicou pelo rádio a ocorrência, nós partimos direto para lá. Sandoval, guarda municipal aposentado. Assim tem patrulhamento rural e a gente conhece tudo que é canto. Ele usa um boné preto. Chegamos com a viatura, a família estava toda ali. Mas o garoto de São Paulo tinha desaparecido. Sandoval tem barba branca. Falei pro meu companheiro: Maurão, se a gente tiver que entrar naquela mata do Tosta, eu prefiro fazer ronda numa reunião da máfia. O fato é que entramos tudo junto e não encontramos sinal de nada. A perícia está procurando provas até hoje. Só encontrou o celular do garoto. Cissa está sentada em uma cama e digita em um celular. Ela usa uma blusa de tricô listrada e calça preta. Na tela do celular estão os vídeos da mata. Gente, como ninguém acredita nessa história? Vocês estão vendo esses vídeos? Não é possível, aconteceu mesmo. Sobre o rosto de Cissa sobem mensagens. Inezinha, nossa, será verdade? Jéssica, é nada, gente. Tome look, eu não acredito. Uma lua crescente laranja surge de baixo para cima. Mão suja de terra sai do solo coberto por folhas. Há um anel dourado com uma pedra vermelha no dedo mínimo. A mão treme e apalpa o solo. A tela fica preta. Título em letras brancas: A Mata. Um rapaz segura uma claquete de cinema em frente a um homem com uma viola. Sequência de imagens: uma sela de cavalo e um violão. Um latão de leite antigo. Um lampião. Sacas de café. Carros estacionados sob árvores. Placa Bem-vindos, bar e restaurante O Caipira. Essa história aconteceu lá na fazenda do Tosta. Acharam um corpo seco no fundo de uma grota. Um homem toca viola e canta. Esse caso é verdadeiro, eu não sustento sozinho. Foi no estado de São Paulo, cidade de Pinhalzinho. Um fogão a lenha.
Há muito tempo atrás nessa fazenda existia um maldoso fazendeiro que nos escravos batia, amarrava eles no tronco sem fazer nenhuma bravata, e os coitadinhos gemiam no estalo da chibata. Pratos da comida caipira. Nas terras do fazendeiro existia uma mata que os escravos caçavam pra se alimentar da caça. Os escravos caçavam pra poder sobreviver, porém esse fazendeiro não poderia saber. Todo o elenco do filme está no restaurante. Preto velho na mata entrou pra caçar, ele só não esperava com o fazendeiro topar. O fazendeiro falou: essa é a sua última caçada. Engatilhou a espingarda e disparou a chumba. O menino come uma batatinha frita. Prato com pedaços de carne. A bala deu numa pedra, o tiro ricocheteou, acertando o fazendeiro que no escravo atirou. Isso serviu de lição, o maldoso fazendeiro fez o feitiço virar pro lado do feiticeiro. O violeiro fecha os olhos, ele é grisalho e usa óculos. Depois desse acontecido, o lugar ficou assombrado. Quem entra naquela mata, nela fica aprisionado. Dizem que o corpo seco que na grota foi achado é o corpo do fazendeiro pagando os seus pecados. Depois dessa passagem, agora existe uma crença: pra entrar na mata do Tosta temos que pedir licença. E tem gente que duvida do caso que eu contei, mas pra entrar nessa mata, coragem eles não têm. O ator de barba longa bate palmas compassadas. A mão com o anel está sobre o ombro do violeiro. Ele vira a cabeça e arregala os olhos. A tela fica preta. Texto. José Ângelo, um mestre contador de histórias, foi o personagem por trás do desenvolvimento deste filme com os seus contos inspiradores, especialmente sobre a enigmática Mata do Tosta. Em setembro de 2004, há 20 anos, um grupo de jovens da cidade de Pinhalzinho, São Paulo, teve a honra de explorar essa mata guiados por ele. José, com sua narrativa cativante, trouxe vida às lendas da fazenda do Tosta, que após a morte do fazendeiro tornou-se um lugar de mistérios e assombrações. Sua memória viverá para sempre no coração destes jovens e nas histórias que ele brilhantemente contou. Ao lado do texto, foto de José Ângelo. Ele é branco e sorridente, está de pé e usa um chapéu, uma camiseta regata cinza e azul e uma calça jeans. Os pés estão cobertos por uma gramínea. Uma montanha verde ensolarada faz fundo à imagem. A foto é datada de 24 de 9 de 2004. Elenco principal: Luca, Toniane Leitão Calzolari, Pedro, Taionan Silva do Carmo, Cissa, Rafaela Martinez Xavier, Guardião, Agostinho Luiz Lores, Tosta, Paulo Afonso de Castro, Sandra, mãe do Luca, Vanessa da Silva Pinto, Tia Ana, Vera Lúcia Mariano Martins, Tio Tonico, Valmir Moreira Martins, Madrinha Helena Lloyd Gordim de Abrantes Sorvilo, Guarda Sandoval Alberto de Oliveira. Elenco de apoio: Professor Léo Luciano Gomes de Silva, Bibliotecária Cleusa de Fátima Pereira Santos, Testemunho 1 Tereza Maria Quirino, Testemunho 2 Elaine Cristina de Paula Medeiros, Testemunho 3 Jocelino da Silva Bilo, Testemunho 4 Carlos Eduardo Testo, Testemunho 5 Fernanda Testo. Figurantes: Analisa P. O. Marcondes, Ana Maria Martins de Souza Camargo, Aparecida Bueno da Silva, Daniela Proença, Flávia de Lima Marcondes, Francisca Bueno de Lima, Graciela P. de Lima Salu, Larissa Campos, Lenira Aparecida Bertão, Luca Proença Gomes da Silva, Maria Isli dos Santos Silva, Sônia Aparecida Garceta, Tatiana Silva Tácito e Wildes Gomes de Campos. Roteiro: Rogério Sorvilo e Cinearte Núcleo de Cinema. Direção geral: Rogério Sorvilo. Direção de cena: Fábio Augusto Domingues. Concepção da trilha sonora: Paulo Afonso de Castro. Direção de fotografia e câmera: César Farias. Operador de gimbal e drone: César Farias. Assistente de fotografia, operador de câmera: Marcos Farias. Preparação de atores: Juliana Aparecida Macedo. Imagens aéreas: César Farias. Edição de imagens e som: César Filmes. Pós-produção: César Filmes. Coordenação técnica e de recursos: Wildes Gomes de Campos.
Apoio técnico. Projeto do casting, aderecista, Bárbara Ellen Mackenzie Smith de Castro. Projeto do figurino, Isabelle de Souza Rodrigues. Concepção do enredo e caracterização dos personagens, Leandro da Costa Ribeiro. Cenografia, Daniela Proença. Planejamento das gravações, continuista, Larissa Campos. Trilha sonora, música instrumental Serra das Araras, de Paulo Afonso de Castro. Letra e música Pinhalzinho Querida, de Elias Ferreira da Silva. Letra e música Mata do Tosta, de Éder Wilson de Almeida Pinhá. Acessibilidade, Integra Cultural e Estúdio Inside. Realização Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Culturarte, Cultura, Turismo e Arte. Cinearte Pinhalzinho, São Paulo, 1840-1965. Pinhalzinho, Turismo e Cultura Pinhalzinho, São Paulo. Apoio Câmara Municipal de Pinhalzinho, Associação Lorena Sofia, Piovesan Tour, Agrupina, Bar e Restaurante O Caipira, Empório do Jânio, Alambique do Bilo, Sítio Crepaldi, Rancho Vila Toscana, Manuel Francisco Raposo Filho, Fazenda João Gabriel. Qual o nome da senhora? Maria Tereza Quirino. Eu me chamo Elaine Cristina de Paula Medeiros, tenho 47 anos e moro aqui desde 87. Meu nome é Carlos Eduardo Teste, moro aqui em Pinhalzinho há quase 30 anos. Bom, eu sou a Fernanda Teste, eu trabalho aqui no Empório do Engenho há 3 anos. Meu nome é Jocelyn da Silva, todos conhecem por Bilo, né? Tenho o lambico artesanal aqui há 15 anos. E faz 56 anos, né? Estou aqui no município de Pinhalzinho.